Fala galera, seja muito bem-vindo ao GraçaCast, o seu podcast cristão que tem como missão levar Deus até você. Eu sou o Thiago HP e estamos aqui em mais um episódio incrível que nós temos para você. Hoje o episódio está muito especial porque nós vamos falar de algo que tem se deturpado durante os anos, as eras, que é a masculinidade cristã. Como você viu aí no anúncio, no nosso card, nós trouxemos hoje para falar sobre isso ele que é empresário, marido, pai e conhecido nas redes sociais pelo lema masculinidade cristã. Seja bem-vindo, Dolivan Gomes. Obrigado pelo convite. Eu brinquei com vocês, eu não sei nem me comportar, mas estamos aí. Trouxe minha esposa para ela dar uns... ir anotando o que eu falar para nós ir cortando depois. Ela vai fazendo um checklist ali, mas vamos lá. Vamos responder as dúvidas, conversar um pouco sobre a masculinidade, sobre o que Deus tem colocado no meu coração e eu tenho compartilhado cada dia que passa aí nas redes sociais, né? E hoje estou aí com vocês, que seja uma bênção, que alcance vidas, alcance homens, molde e mude pais de famílias. É algo que tem que ser ido aos poucos, né? Mas estamos aí para tentar ajudar. Isso aí, Dolivan. Hoje a gente vai conversar sobre família, sobre casamento, liderança cristã, igreja, sociedade, né? Entender um pouco como está o homem hoje e como deve ser o homem segundo o coração de Deus, não é? Então fique ligado, compartilhe com mais pessoas que devam ouvir essa palavra, porque o GraçaCast está no ar. Esse episódio tem o oferecimento de Naímes Esfirraria. A Naímes já tem 5 anos de história em Telêmaco Borba e hoje conta com uma unidade também em Ponta Grossa e Castro. São mais de 60 sabores de esfirras. Tem opção para todos os gostos, desde os mais tradicionais até as combinações diferentes. E o que mais chama atenção é a qualidade. Massa leve, recheio bem servido e tudo sempre muito bem feito. Lembrando que apoiando a Naímes você também fortalece o GraçaCast e tudo que a gente tem construído aqui. Então vale a pena conhecer, pedir e experimentar. Dolly, conta pra gente quem é você fora das redes sociais? Cara, eu fora das redes sociais sou um aprendiz ainda. Cada dia que passa eu tenho aprendido mais de Deus, mais sobre caráter, sobre família, sobre ser pai, sobre ser empresário. Eu ainda acho que sou uma criança perto de muitos outros que falam desse assunto, que estão há mais tempo, né? Mas eu sou ainda um menino, um homem, tentando ser um pai de família, um esposo que, segundo o coração de Deus, sendo um servo segundo o coração de Deus, sendo um exemplo para minha família. Mas fora, eu acho que eu sou isso aí. Posso me definir assim, eu acho, um aprendiz ainda. Falando em menino, conta pra gente como que foi sua infância. Cara, minha infância foi bem sozinha, na verdade. Eu nunca fui uma pessoa que teve muitos amigos. Eu sempre fui mais isolado. Meu pai era motorista de caminhão, então cresci no meio de 3 mulheres. Mais tempo ele ficava fora do que dentro de casa. Então fui criado aprendendo a ter limites com o sexo feminino, né? Ter limites com mulheres, ter respeito por elas. E até então eu achava que eu sabia o meio de tudo, como tratar uma mulher, como não fazer ela sofrer, né? E depois a gente foi vendo que não era bem assim, né? Que tinha muita coisa para aprender ainda. Mas eu era uma criança mais sozinha, tímida, bem reservada. Eu fui começar a ter amigos mesmo quando eu resolvi sair da igreja, assim, que eu saí da igreja, que daí, como eu costumava dizer, né, o mundo abraçou, né, aí que eu tive muitos amigos que, na verdade, foram pessoas que somaram na minha vida, mas também tenho um carinho enorme por eles, mas que a gente vê que foram pessoas que talvez não era o tempo de conhecer, né, hoje a gente entende isso, né, são pessoas que têm corações bons, pessoas muito boas, mas que foram usadas também para levar, para ajudar a se afundar mais quando aconteceu tudo, né? Então, foi onde eu tive
mesmo o contato com amigos, porque até então era bem sozinho. Tá, conta pra gente, assim, até pra contextualizar dentro do nosso tema de hoje, como você teve esse distanciamento, né? Não era sempre, mas tinha um distanciamento do seu pai, que Sim. poderia ser sua referência masculina. Como que você teve uma referência masculina, então? Cara, foi aprendendo assim dia a dia, sabendo que dentro da minha casa, meu pai, quando ele ia sair de viagem, ele falava, cara, tô saindo, o homem da casa é você. Você tem que cuidar da tua mãe, das tuas irmãs. E logo, quando eu tinha uns 9 anos, meu avô faleceu também, que morava no mesmo terreno, então ele faleceu e eu fui cuidar da minha avó, cara. Eu passava o dia inteiro na casa da minha avó, dormia com a minha avó, posava com ela. Então, tipo assim, sempre. E eu nunca tive uma referência. Cara, uma referência que eu tenho do meu pai é trabalhador, cara. Meu pai não tem. Ele, a vida inteira, ele foi muito trabalhador, mas foi um pouco ausente, assim. E eu sempre levei isso pro meu coração, até quando eu mudei pra Telêmaco. Quando eu casei, que eu vim embora, que eu perdoei meu pai, cara. Que eu mandei mensagem pra ele, falei, cara, hoje eu reconheço, porque agora eu tenho uma família, mano. Então agora eu sei o que tem que fazer. Tipo, eu sei os sacrifícios que tem que fazer. Então foi quando eu tive uma amizade, comecei a ter uma amizade com meu pai. Mas, assim, referência masculina, cara, eu acho que hoje em dia eu não tive muito, assim. Tive exemplos ruins, né? No mundo aí fora a gente tem mais. Então foi isso que eu pensava, cara, eu não quero ser. Talvez não foi uma referência boa, mas eu olhar os ruins, eu não queria ser como eles, eu queria ser diferente. Falar, cara, isso não se faz com uma pessoa. Vou agir diferente. Pô, isso daqui tá errado, mano. Preciso ser diferente. Então foi, acho que a maneira que Deus foi encaminhando as coisas, porque ele pensou, cara, não tem muito o que eu fazer, eu vou ir trabalhando de uma maneira diferente. Então hoje a minha referência, assim, de trabalho é meu pai, referência de vida, assim, de ministério é meu sogro, que é uma referência para mim muito grande. Então são as duas pessoas, as duas imagens masculinas que eu tenho hoje é eles, cara. E daí eu espero estar passando isso pro meu filho, né? Que ele tenha meu sogro e meu pai e eu ainda como referência, né? Que ele possa se espelhar em nós, né? Então não tive uma referência 100% no tempo, assim, olhando. Foi mais como eu falei, olhando a coisa errada e querendo fazer o certo. Então foi mais nessa pegada, hein? Dolivan, você comentou que você teve um tempo que saiu da igreja, então Sim. você já nasceu dentro de um lar cristão? Como que foi isso? Cara, eu nasci num lar cristão, fui criado dentro de uma igreja, e quando eu tinha 15 anos eu me batizei, com 16 eu me afastei, e só voltei com 29. Então eu fiquei todo esse tempo afastado, cara. Eu tinha pavor de igreja, mano. Pavor de igreja. Eu falava, eu não vou na igreja, mano. Vou chegar na igreja e vou ficar falando que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo, que eu tenho que mudar. Eu não quero saber. Por quê? Porque eu sabia o caminho, cara. A gente que tem uma base, eu sabia que era errado. Então eu pensava, eu não vou lá pra escutar que eu tô errado, porque eu sei que eu tô errado. Até o dia que apareceu essa abençoadinha da minha esposa, que mudou tudo. Mas foi também quando ela falou assim, olha, eu sou filho de pastor, se quer conversar comigo, você tem que ir pra igreja. Eu falei, cara, será que vale a pena, mano? Eu não gosto de igreja. Eu não me sentia bem dentro da igreja, sabe? Tipo, a minha mãe usava de troca. A igreja falava, tipo, ela falava assim, ó, eu te empresto o carro, mas você tem que ir pro culto hoje. E daí eu falei assim, putz, eu vou. Aí eu ia. Daí, então, quando eu conheci a Sanca, ela falou, ó, eu sou filha de pastor, eu preciso que você vá pra igreja. Eu falei, cara, será que vale a pena, mano? E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz, foi falar que valia, foi ir. Eu lembro até hoje, a gente chegou na igreja, eu falei, ó, vamos sentar aqui atrás, porque, ó, teu pai é pastor, né, da igreja. Eu falei, vamos ficar aqui atrás. E daí, como nós morávamos em Palmeira, igreja é cidade pequena, todo mundo se conhece, na hora da apresentação, o pai dela falou assim, tem um visitante, quem que é? A igreja inteira sabia quem que era, porque daí, tipo, é cidade pequena, todo mundo sabe quem que é, né? E daí, normalmente, a igreja de cidade pequena é a família, né, cara? Então, todo mundo conhecia, é o dono e tal. Falei, meu Deus, cara, agora eu vou ter que casar, né? Todo mundo me conhece aqui. Você comentou que nasceu num berço cristão, Sim. certo?
Se afastou? Se afastei. Mas em que momento assim, tá? Você conheceu sua esposa e voltou pra igreja, mas em que momento Jesus te encontrou? Nós estávamos num culto aqui, fazia 1 ano e pouco, acho que a gente já tava morando aqui, a gente foi num culto, e o senhor usou usou a irmã que tava pregando, e ela falou assim, ó, faz 16 anos que você tá afastado. Eu falei, cara, não faz, mano. Nas minhas contas não faz. Falei, porque veja, comecei a fazer as contas, falei, amor, não faz 15, eu fiquei 15 afastado. E pra falar a verdade pra você, esses dias que eu entendi, cara, que mesmo eu estando indo pra igreja, mesmo eu tendo aceito, tipo, tendo me permitido, né, tipo, voltar pra igreja, entender o que precisava ser entendido, pedir perdão pelas coisas, mesmo assim eu não tinha voltado ainda, entendeu? Tipo, eu tava indo na igreja, mas eu não tinha voltado. Então foi nesse dia que eu pensei, cara, eu acho que agora eu voltei, cara. E depois disso teve um congresso de jovens na igreja, e eu parado. Tipo assim, na igreja que eu fui criado, era muito, muito difícil você erguer a mão, bater palma, sabe? Tipo, essa espontaneidade que a gente tem na nossa igreja hoje, na que eu fui criado não tinha. Então, e eu ia no culto, ficava quietinho, cara, adorando ali, falando glória a Deus baixinho e tal. Aí, num congresso de jovens, o senhor falou pra mim, falou assim, quantas vezes você tava numa festa, numa balada, e você tava com a mão pra cima, estava pulando, agora eu tô vendo o desejo do teu coração. Por que você não faz a mesma coisa aqui? Cara, aí me quebrou, mano. Aí eu falei, mano, que agora Deus me pegou mesmo. Aí eu me ajoelhei naquele congresso ali, e foi ali que eu senti que eu fui pego de novo no colo, sabe, cara? Falei, cara, Deus tá no controle, Deus tá cuidando, e foi nesse momento, nesse congresso, que eu me entreguei de verdade, assim, que eu me entreguei e o senhor me pegou mesmo, cara. Porque até então como eu brinco assim, até então eles só estavam no banco do carona, sabe? Aquela história, Deus tá no comando, até que ponto, mano? Você entende? Então, tipo, eu ia pra igreja, eu no meu jeito ali, eu adorava, mas eu não tava entregue, sabe? Foi nesse dia, depois dessa profecia que teve esse congresso, que o senhor falou no meu... Cara, foi nítido, foi acho que uma das únicas vezes, assim, que eu escutei a voz, sabe, cara? Porque Deus fala com a gente direto, né? Tipo, você tá ali e tal, mas que eu escutei, parece que alguém falando no meu ouvido, foi nesse dia, cara. Falei, mano, Deus é massa, cara. Falei, porque a gente não é nada, né, cara? Falei, quantas coisas eu já fiz, mano. Tipo, nunca falei mal do Espírito Santo, nunca duvidei do poder de Deus, mas quantas vezes a gente machuca o Espírito Santo com as atitudes, né, cara? Então eu falei, mano, Deus ainda me ama, cara, eu vou entregar tudo mesmo. E daí foi que começou a dar certo as coisas, tipo, tudo, cara, foi tudo em 5 anos, assim, Deus pegou minha vida e virou de um jeito que eu acho que eu nunca imaginei, cara, nunca imaginei que aconteceria, sabe? Então acho que foi nesse momento que eu voltei mesmo, cara, depois de 1 ano e pouquinho já indo pra igreja que eu entendi o propósito do Senhor mesmo, cara. A Bíblia diz assim, mas buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas, né? Uhum. E nesse buscando o reino, encontrando Jesus novamente, né? Uhum. Surgiu o casamento. Surgiu o casamento. Como que foi isso? Cara, foi louco, mano. Foi louco porque a gente se conheceu, daí eu morava em Palmeiras, a gente se conheceu, falou assim, fazia uns 4 meses que nós estávamos namorando, ela falou, meu pai vai embora pra Telêmaco. Eu falei, tá bom, eu vou junto. Ela falou, vai junto? Como assim vai junto? Eu falei, não, eu vou junto. Cara, eu falei, era bem começo da pandemia. Era, né, meu? Começo da pandemia ali, tipo, o lugar que eu trabalhava fechou, eu tava desempregado. Falei, cara, eu vou. Daí ela falou, tá bom. Daí eu pedi ela em casamento. Daí o pai dela, ele veio embora antes, depois ela ainda teve que trabalhar lá e tal. Daí a gente veio, cara. Aí eu fiquei 1 mês morando na casa do meu sogro, morando na casa dele e ela morando na nossa casa. Daí a gente casou e tal. E aí eu olhei e falei, cara, eu saí da casa da minha mãe com 2 sacos de lixo desse tamanho com as minhas roupas, que era o que eu tinha. Falei, agora eu tenho 2 filhos, uma esposa, numa cidade diferente, que, tipo, eu nunca saí de Palmeiras. Nunca tinha saído de Palmeiras, tipo, nunca tinha morado fora da casa dos meus pais.
Falei, e agora? O que eu faço? Tipo, a gente abriu a empresa uma semana antes de casar ainda. Falei, então era 2 filhos, uma esposa, um aluguel, conta e uma empresa pra fazer dar certo. Falei, cara, como que faz isso? Que faz isso? E foi aí que eu entendi, mano, o poder de você perdoar e você liberar perdão, cara. Porque como eu falei, eu tinha, tipo, um sentimento com meu pai. Eu falei, cara, meu pai abandonou, né? Nunca teve no aniversário, cara. Nunca teve presente nos momentos legais e tal. E foi nesses pensamentos que eu falei, eu acho que eu tenho que perdoar meu pai, mano. E eu mandei um áudio pra ele, falei, pai, eu assim, eu acho que o senhor nem sabe disso, mas eu sempre tive um sentimento e tal, o senhor assim, eu quero pedir perdão por esse sentimento de mágoa que eu tenho, tipo, de você não participar da minha infância e tal. E ele falou, não, fique tranquilo, eu entendo você, eu também me sinto muito, tipo, por não... E daí, cara, parece que virou uma chave. Eu falei, mano, eu preciso trabalhar, cara. Preciso fazer minha família dar certo, fazer minha empresa dar certo. Ia dormir 2 horas da manhã, 6 horas da manhã, tava de pé de novo e foi. E, cara, guerra espiritual, guerra no casamento, guerra na empresa, guerra com o filho. Eu acho que o primeiro ano nosso foi o ano que a gente mais teve ataques, espiritualmente falando, cara. Então foi um ano que eu acho que Deus pensou assim, vamos testar esse maluco aí, né? Já que se ele voltou mesmo, vamos... Então, tipo, foi muita coisa, cara, sabe? Foi muita coisa. E a gente jejuando, orando, buscando, falando, não, cara, não posso passar essa vergonha, cara. Não posso sair daqui, tipo, vir pra cá com essa família e não fazer dar certo, mano. O que meu sogro vai pensar de mim? O que minha mãe vai pensar de mim? O que meus pais... Falei, o que Deus tá olhando pra mim? Então, eu tenho que fazer dar certo. E acho que, falar a verdade pra vocês, acho que foi o ano que eu mais trabalhei na minha vida. Foi no primeiro ano de casado e de empresa, cara. Foi assim, uma coisa que eu paro pra pensar e falo, cara, e é tão engraçado que nesse mês que eu posava na casa do meu sogro, de manhã eu acordava, cara, eu ficava 1 hora ali conversando com a avó, mano, na mesa da cozinha, assim. Ela fazia o café, nós ficava ali e falava, ó, agora tem que trabalhar. E tipo assim, aquilo dava força, assim, você olhar pra ela assim, ela animada ali, você ficava pensando, cara, se não der certo isso aqui, então, tipo, perdi uma avó que eu ganhei, perdi um sogro, uma família que me acolheu por irresponsabilidade. Eu não posso deixar isso acontecer, cara. Não posso. Então eu dei, acho que foi o ano que eu dei o meu melhor pra fazer dar certo, pra fazer as coisas acontecer. E teve muito ataque no nosso casamento, cara, porque você trabalhar junto já não é fácil se trabalhar junto, cara. E ainda recém-casado, assim, o casamento, mano, é 2 pessoas que elas não se conhecem, cara. E elas não têm obrigação nenhuma de se dar bem e elas escolhem viver junto, cara. Então, tipo assim, e isso aconteceu em 6 meses. 6 meses de o primeiro oi até o vamos casar e até o morar junto foi 6 meses. Então, vamos dizer assim, tem quantas pessoas passam 1 ano namorando, casam e não dá certo porque, não conheço. Eu não tive nem, coitado, não tenho nem tempo de me conhecer direito. E nós vamos casar, vamos ir. Então, assim, ela não tinha obrigação nenhuma de aceitar metade das coisas que ela aceitou, cara. E ela falou, não, vou orar por você, a gente vai vencer, vamos fazer dar certo. Não dá pra dar errado, não tem como dar errado. A gente não tem opção. O que acontece, cara? Hoje, a maioria das pessoas, elas casam. Ah, não, casar é o meu plano A, mano. Mas tem o plano B que não deu certo, você vai viver a tua vida. Tem que entender que não tem plano B, cara. Principalmente num casamento cristão. Você não tem o plano B. É só o A e você tem que fazer dar certo. Ah, mas eu fiz uma escolha ruim. Cara, ela também fez e você tem que seguir isso aí, mano. Se você fez, ela também fez. Quando eu gosto muito, cara, do Cláudio Duarte, ele fala assim, não existe pessoa perfeita. Se você achar, deixa ela em paz. Porque não tem. Eu tenho defeito, todo mundo tem. Então, foi 2 pessoas cheia de manias, cheia de um entendimento diferente de igreja, de fé, tudo diferente. Nós nem sabia o que tava fazendo quando abrimos uma empresa, cara. A gente só abriu pra não, vamos tentar aqui, se não der certo, cada um vai fazer alguma coisa e, tipo, Deus fez prosperar, cara. Nós falávamos isso hoje. Não é só
Não é só a qualidade ou só... Não, cara, é Deus. Se Deus não tivesse na nossa empresa, assim como se ele não tá no nosso casamento, cara, não dá certo. Não vai. Então foi um turbilhão, mano. Eu pensei, eu nem estudo tenho. Como é que o futuro que eu vou dar pra essa menina? A menina morou fora do país, cara. Tem filho, tipo, já passou por tanta coisa. É professora. É professora de inglês, fala isso, fala aquilo. Tem tantos estudos, então, tipo, eu pensando, eu sou um coitado, mano, o que eu vou dar pra essa menina? E ela falou, não, vamos, vai dar certo, cara. Tipo, durante muitos anos, eu acho que ela foi a primeira pessoa que olhou pra mim e falou assim, cara, vai dar certo, você é capaz, mano. Sabe quando chega uma fase da tua vida que nem tua mãe fala, não, você é bonito, ela fala, cara, você precisa melhorar um pouco. Era onde eu tava, cara. Sabe, tipo, machucando as pessoas por estar lá fora, por achar que era dono da razão, até Deus pegar e dar torcer a orelha, colocar no lugar. Então, o nosso casamento foi... Cara, ela foi enviada por Deus, porque, assim, se não fosse ela na minha vida hoje, cara, eu acho que não tinha um Dolivan, sabe? Tipo, já tinha ido, cara. Pelo rumo que a vida tava levando, sabe? Pelo rumo que tava tomando. Então, hoje, quando eu olho pra ela, eu falo, cara, você é bem louca, né? Pessoal, eu acho que eu lá no mundo orava mais do que você dentro da igreja. Eu falei, mas... porque o Senhor me deu você e eu acho que você não orava muito. Porque ela foi uma benção, cara. Meu casamento é uma benção, cara. Eu, sinceramente, eu tenho uma certa... Não pena, porque putz, sentir pena das pessoas é um sentimento muito, muito ruim. Mas eu tenho muita tristeza com a pessoa que fala que casamento não é bom, cara. É uma coisa que é bom, mano. Você só tem que colocar Deus no meio, mano. Ou na frente ou no meio. Você coloca Deus no meio, na frente, atrás, onde... Ele tem que ser o centro, cara. Tem que ser o centro. Principalmente do seu casamento. Porque senão, não vai, cara. Não dá. Sabe, tipo... A gente é orgulhoso, mano. A gente é orgulhoso, é machista. Então, se você não colocar Deus, não vai. Tem que ser Deus, cara. Se não for por ele, não vai dar certo. Existe uma frase, eu não sei quem é o autor, mas que por trás de todo grande homem existe uma mulher. Existe uma mulher ali, e principalmente uma mulher que esteja orando pra gente, né? Sim. Eu achei bacana a sua história aí, porque ela é um pouco bem semelhante à minha, né? A minha esposa também morou fora do país por 7 anos. Ela veio pro Brasil e caiu aqui em Telêmaco, eu a conheci, ela já tinha filhos. E quando a gente foi casar, o meu primeiro ano, quando a gente foi casar, na semana que a gente foi casar, a gente descobriu que a minha enteada estava grávida. E eu tive que assumir uma enteada grávida, um neto e uma família e tudo isso. Tudo isso. E fazer dar certo, entendeu? E Tem muita que dar gente certo, falava cara. que, olha, por que você não sai disso? Thiago, você deveria ter falado antes que era melhor se cada um seguir o seu caminho, entendeu? Só que hoje, e sempre ela ali, e também a mesma coisa, eu pensava assim, meu Deus, como que eu vou casar um dia, né? Parece que não... O Giovanni, que me conhece há muitos anos, né, sabe, tipo assim, como que eu vou casar um dia? Meu Deus, e de repente ela me encontrou, a gente se encontrou ali e casamos e fizemos dar certo, né? E realmente trabalhar junto não é muito fácil, não é fácil. E é só Deus mesmo pra... Se a gente não colocar Deus na frente, não vai. Cara. Não vai. A gente é muito orgulhoso, cara. E o homem é machista, né? Vamos falar a verdade. A mulher também é... Tem mulheres que são machistas. Então, se você não colocar Deus, cara, não tem. Não adianta. Você pode colocar quem for, cara. É Deus. Nada substitui, né? E eu, na verdade, quem convenceu ela de ficar comigo foi meu filho, cara. Que eu não conhecia ele ainda. Daí um dia a gente saiu, a gente se conheceu, e daí ela falou, vou passar aí pra nós dar uma volta, vou levar meu menino. Eu falei, tá bom. Aí eu entrei no carro, olhei pra trás e falei, eu não sei, né, se eu posso me meter. Eu falei, mas ele tá deboiando um sorvete ali no bairro. Ela, não, pode deixar. Cara, quando a gente desceu do carro, assim, ele veio, pegou na minha mão e saiu andando e falando comigo, tipo, resmungando ali, não falava direito e tal.
E eu falo que ele me adotou antes. Antes de eu ter ele como filho, ele já me tinha como pai, cara. Então eu falo pra ele, eu falo, cara, você é minha segunda chance de acertar, mano. Eu errei muito com a minha primeira filha, tipo, até foi um dos motivos que eu pensei, cara, eu preciso cuidar de pessoas, cara, sabe? Tipo, eu preciso cuidar de homens, mano, e eu errei muito com ela, e eu, tipo, hoje o relacionamento que eu tenho com ele também afeta o meu com ela, afeta, assim, de uma maneira positiva o meu com ela, tipo, eu melhorei como pai, porque ele é um menino, cara, sensacional, meu filho, cara. Então, tipo, ele me ensinou a ser pai, mano. Ele me ensinou a ser uma pessoa melhor, me ajuda. Até hoje ele me ajuda, cara. Ser uma pessoa melhor, então, ele pegou na minha mão ali, foi bombeiro e tal. Daí, uns dias depois, a minha sogra tava com o celular na mão, apareceu uma foto minha, ele olhou e falou assim, olha, é o papai. Então, tipo, e depois ela contou isso e tal, então, ele veio, tipo, quando eu conheci ele, assim, cara, falei, mano, esse menino vai, sabe, tipo, ele vai mudar a minha vida também, cara, vai me ajudar a ser melhor. E ele ajuda até hoje, cara, até hoje. Hoje foi engraçado que ele ganhou, eu vou contar, mano, eu vou me cuidar, mas eu vou contar. Ele ganhou uma cartinha da menina da escola ontem, né, e daí ele fez uma pra ela hoje, né, e daí esses dias eu desci, amanheci, eu passei café, e daí eu falei, ó, leva um café lá pra mamãe, e escrevi um bilhete no café. Falei, eu não sei onde minha vida estaria sem você. E dei pra ele levar. E daí hoje ele pegou a cartinha e falou assim, lê, mãe, pra mim a cartinha. E ele escreveu com as palavras dele da mesma coisa. O que que eu aprendi? O maior exemplo que eu posso dar pra ele é a maneira que eu trato a mãe dele. Não é palavras. Falar, ó, você precisa respeitar, você precisa amar, você precisa cuidar. Cara, falar, qualquer um fala. Ele precisa ver. E eu não falei pra ele, escreva tal coisa. Ele viu que um dia eu fiz, ele falou, ah, mano, isso aqui é a demonstração de carinho, eu vou fazer também. Você entende? Então você vai ministrando mais com atitudes do que com palavras, cara. Então eu falei, mano, tô orgulhoso do menino, cara. Né? Tipo, orgulhoso do quê? Que ele tem 7 anos e se interessou por uma menina. Não é isso. Eu tô orgulhoso dele, de saber que eu tô fazendo um bom trabalho. Que eu tô mostrando pra ele como que você trata uma mulher, como que você conversa com uma mulher, como que você se porta. Então, isso é gratificante, cara. Você olhar pra um menino e falar, cara, graças a Deus, tá indo pro caminho certo, entendeu? Então, é algo assim que às vezes, às vezes não. Sempre o que você faz, ou você ministrando no viver, é melhor do que você ministrar falando. O exemplo é, ainda mais com 7 anos, né, cara? Que é comprovado que dos 2 aos 7, eles são, como a gente fala, são uma esponja, né? Tudo que você fala, que você faz, eles estão absorvendo. Então, hoje eu me senti, falei, vou usar isso no podcast. Dessa falou, mas vai com cuidado, porque pode dar polêmica, né? Porque é uma criança, né, mano? Mas, tipo assim, não acho certo, não gosto, não acho legal você brincar na namoradinha, não concordo com isso. Mas concordo que você tem que semear desde pequeno que ele é um homem e que é uma mulher que Deus fez assim e pronto, cara. É o que a gente acredita, não é? Então, é isso. Eu penso assim. Hoje com o Arthur também tem 7 anos, né? Que é o meu neto. E só que ele vive comigo e a minha esposa. E eu sempre... durante todo esse tempo de casados, eu sempre, de tempos em tempos, ou umas 2 vezes no ano, eu sempre dou flores pra minha esposa, né? Em aniversário, do dia dos namorados. Agora, nesse último dia dos namorados, eu levei as flores lá pra casa e o Arthur tava comigo, peguei ele da escola e ele, deixa eu levar. Aí ele levou, ele entregou a flor. Só que depois eu fiquei notando que ele também, quando ele tá no caminho de algum lugar, ele vê uma flor, ele quer colher e entregar pra uma mulher que está na vida dele, entendeu? Ou pra minha esposa, até pra minha mãe, ele já levou flores pra entregar pra ela. Sim. Então é esse exemplo, né? Exatamente. Que a gente tem que levar para eles, como tratar uma mulher, né? E graças a Deus, Deus te deu uma segunda chance de você, como você não teve, digamos assim, uma referência tão grande paterna, né? Sim. Uma referência masculina ali, mas Deus está te dando uma chance, né?
eu percebo nas suas palavras, de fazer isso diferente agora. Entendeu? Exatamente. Ele tem o poder de transformar isso na nossa vida, né? E essa transformação, ela vem a partir do momento que nós conhecemos ele. Exatamente. Então agora você conheceu Jesus e está tendo a oportunidade de fazer diferente do que aconteceu com você, né? E agora está ensinando o seu menino, né? Quando você tá no caminho e ele começa a liberar o que ele já te prometeu, mano, não tem o que eu segure. Não tem o que faça, entende? Então eu olhei e falei, cara, eu preciso ser um homem melhor pra essa família. E foi onde eu comecei a estudar, a ler. E daí quando a gente vai conhecendo outras pessoas, cuidando de outros homens, você pensa, cara, é uma coisa que precisa ser dita, mano. É algo que precisa ser falado, precisa ser cuidado. Porque hoje, as pessoas creem muito, é mãe, né? Não, porque a mãe abandonou. Mas você não tem noção do poder que tem no mundo espiritual e para uma criança quando um pai abandona a família. E eu aprendi isso recente, cara. Meu psicólogo falou assim, Dolly, aí em Ponta Grossa tem bastante. Ele falou, tem bastante morador de rua aí, para e pergunta pra eles. Por que eles estão na rua? Ele falou assim, 99% é porque não teve pai. E, tipo, não precisa você sair na rua, mano. Você vê na cadeia, ou é filho de crente ou teve problema com o pai. A maioria dos presos que tá lá. Morador de rua, não é problema com a mãe, cara. Às vezes o cara até conhece, sabe, visita a mãe, mas teve uma desilusão com o pai. Então, a televisão, a mídia, tudo, a internet em si, ela pinta o homem tipo um Homer Simpson, cara. Que é um tongo. Que é aquele exemplo de pai que a sociedade tá acostumada a ter. Um cara omisso, um cara que é bobão e a mãe comanda. Só que se os homens entendessem que, tipo, que eles precisam se posicionar como sacerdotes da casa, cara, não tem diabo que entre na família, cara. Entende? Não tem uma luta que não seja vencida se o homem não se posicionar, sabe? Tipo, eu demorei pra entender isso, cara. Demorei, eu lutei muito, muito, cara. Só eu sei a luta que é pra me postar e gravar um vídeo, cara. Mas uma luta interna, sabe? Tipo, não me sinto capaz. Cara, quem sou eu pra falar, mano? Você entende? Quem sou eu pra falar isso? Só que chegou um ponto que eu entendi que se eu não se posicionasse, eu ia acabar perdendo a minha empresa, perdendo não a minha esposa, mas ia começar a funilar as coisas e a gente ia acabar, tipo, afetando saúde, vida emocional, tudo por uma omissão minha, por não aceitar o que Deus tinha pra mim, cara. Falava, não, eu não sou cara pra estar com o microfone na mão, mano. Eu não gosto disso. Só que se Deus te chamou, cara, você não tem escolha. Você só tem que obedecer. E eu já fui 16 anos desobediente, cara. A voz de Deus. Entende? Então, na verdade, eu acho que a vida inteira, cara. Vendo assim, tipo, pelas coisas que eu fiz mesmo estando na igreja, eu acho que a vida inteira eu fui desobediente, cara. Na igreja e fora dela. Eu falei, não posso mais ser desobediente. Sabe, a minha esposa sempre fala, ela brinca assim, eu já fui muito tempo. E cada vez que ela fala, eu fico pensando, cara, eu também, mano. Quantos anos da minha vida eu desobedeci, fugi, e a minha família começou a pagar o preço por causa que eu não queria subir num púlpito, mano, não queria pregar, não me sinto à vontade. Mas, olhando de tudo que Deus me deu, mano, cara, o mínimo que eu posso fazer é falar assim. Falar, não, beleza, eu vou fazer então, eu vou ir. Porque senão você acaba, a tua família paga. Cara, paga. Mais cedo ou mais tarde você vai chegar na eternidade e o Senhor vai falar pra você, falar assim, tá, o que se deu, o que você fez com o bem mais precioso que eu te dei? Ah, qual é, Senhor? Tua esposa, teus filhos? O que você fez com eles? Não é serviço, mano. Hoje o que eu tenho de mais precioso na minha vida não é a Anaís, mano. Não é meu carro, não é minha casa, é minha família. Porque se minha esposa, por algum motivo acontece uma coisa, cara, quem sou eu sem minha esposa, mano? O que é a Anaís sem a Sam, mano? Não existe, cara. Quem é o... Que ministério eu tenho sem ela? Se o meu ministério, na verdade, falar sobre homens, falar com homens, cuidar de homens, foi algo que eu resolvi fazer pra ser melhor pra ela. Porque ela, tipo assim, pra mim, ser uma pessoa melhor pra ela, não só por isso, mas porque assim, tudo que você faz, mano, pra alguém, na primeira oportunidade que você tem de fazer errado, você vai fazer. Então você tem que mudar primeiro por você. Mas quem me mostrou o caminho, quem me mostrou o que eu precisava ser, foi ela, mano. Então, tipo, hoje não tem
Não tem ministério, não tem nains, não tem casa, não tem... Então, se os homens soubessem o poder, tipo assim, onde eles precisam estar, cara, mano, as famílias iam ser bem mais consolidadas, assim, não ia ser uma pandemia que ia estourar o índice de separação, de divórcio, você entende? Então é algo que o inimigo sempre ataca a família. Porque se ele abala o homem, mano, se ele abala a família, vamos falar a verdade, se você teve uma desavença ali com a esposa antes de trabalhar, você já não trabalha direito. Você já fica pensando. Então a família é a base de tudo, cara. É a base de tudo. Família e filho. Esposa e filhos, né? A família tem que ser. Sem eles... Nós costumamos falar que a nossa família é o nosso primeiro ministério, né? Exatamente. E hoje existe uma crise de posicionamento. Como que você entende isso? Por parte dos homens, né? Cara, eu acho assim, a gente tá numa geração que o que mais afeta os homens é justamente o contrário do posicionamento, é a omissão. Você entende? Tipo assim, a gente tá... os homens estão cada vez mais omissos, as mulheres estão cada vez mais tomando não, né? Tipo, vamos falar a verdade, assim, tomando o lugar dos homens, porque, cara, hoje em dia na minha empresa, 99% das minhas funcionárias é mulher. Por quê? Porque tem homem que não aguenta fazer o que as meninas fazem. Ah, não, porque é muito... pra mim ficar em pé das 6:30 da noite até é muito... Cara, eu vejo isso. Já não quer mais nada com nada. Então, assim, o posicionamento tá difícil, cara. Porque a pessoa não quer se posicionar nem dentro da casa, nem no ministério, nem em lugar nenhum. Porque é mais fácil você se omitir. É mais fácil você olhar e falar assim, não, minha esposa é posicionada. E assim, vou falar bem a verdade pra você. Acho que ano retrasado, ano passado, quem era posicionada dentro da minha casa era minha esposa. Ela que, tipo, falava, não, eu pensava assim, não, minha esposa tem um ministério, ela prega, o senhor chamou ela e tal, eu só vou ficar aqui. Eu não preciso me posicionar. Como até uma vez eu falei pra ela, falei, eu não quero me posicionar, eu não quero nada. Assim, eu tô bem do jeito que eu tô, eu levo você pregar, eu levo você ministrar e pra mim tá ótimo. E é errado, cara. Porque você, como um sacerdote da casa, o primeiro a se posicionar tem que ser você. O primeiro a levantar e falar assim, cara, a gente precisa fazer um jejum. A gente precisa fazer um período de oração. Cara, o primeiro que tem que levantar, seu filho tá doente, e enfiar a mão na cabeça dele e repreender a doença e ministrar na vida dele é o homem. Não é a mulher, cara. Então, acho que o posicionamento já começa aí. Sabe, tipo, você precisa se posicionar já em coisas pequenas. Sabe, tipo, é não ministrar. Sabe, tipo, é não orar, não tô nem falando assim em posicionamento de, tipo, Deus me chamou pra pregar, eu vou fazer. Cara, às vezes não é isso que Deus quer pra você, entendeu? Tipo, às vezes o Senhor só quer que você seja o ministro da tua casa, mano. Que você seja o sacerdote da tua casa. Então, tipo assim, por muito tempo eu me omiti, cara. Falei, não, eu não quero ministério. Não preciso. E a minha esposa doente, meu filho doente, cara. As coisas não iam e tal. Falei, e ela olhava pra mim e falava assim, a gente tá passando por isso porque você tá se omitindo. Você não tá, o Senhor tá te chamando e você não tá fazendo. Eu falava, não, da onde? Pois eu oro. Mas eu leio a Bíblia, eu levanto de madrugada a orar. Mas não é isso, cara. Sabe, o posicionamento em si não é... É você aceitar o que Deus te chamou pra fazer e você falar, tá, beleza. Mas vai um passo de cada vez. Hoje eu não tô preparado pra subir num púlpito e pregar pra 200 pessoas, 50, 2 que seja. Cara, me trava, mano. Mas eu tô no processo. Fala, não, Deus, beleza. Eu vou fazer. Se for pra minha família não, por isso eu vou fazer. E eu tô tentando, cara. Sabe? Então, tipo assim, eu acho que a pessoa tem que se posicionar desde o pequeno. Desde um café da manhã, sabe? Tipo, minha esposa gosta de café da manhã na cama. Cara, já é um posicionamento. Você levantar, ir lá e fazer um cafezinho pra ela, não vai cair um braço, não vai cair uma perna. Então, o posicionamento em si, cara, num relacionamento cristão, numa base, já começa do pequeno.
E você vê que muitos homens, cara, eles têm vergonha e afeta a masculinidade deles lavar uma louça, tirar um prato da mesa. Cara, isso é ridículo. Você entende? Então, tipo, a falta de posicionamento que tá fazendo com que, como eu brinquei, tá fazendo com que os homens sejam cada vez mais um Homer Simpson e sejam vistos e sejam criticados. Não, eu acho engraçado ser assim. Vamos falar bem a verdade? Hoje, num bar, cara, se você passar hoje na frente de um bar, quem que tá lá? Em vez de estar com a família em casa. É homem, cara. A mulher, ela não tá num boteco na quinta-feira, numa sexta-feira, não sai do serviço sábado, meio-dia e fica bebendo até a noite. Por quê? Porque ela é uma mulher posicionada, ela sabe o que ela tem que fazer, onde que ela precisa estar. Cara, e o homem não tá ligando mais pra isso. Tipo assim, não é uma coisa que vem de hoje, só vem piorando. Porque a tendência nossa, tipo, vendo onde as coisas estão levando, que a gente tá cada vez mais perto da volta de Jesus, da volta do Senhor, mano. Os homens estão cada vez mais deixando pra lá. Não, eu não preciso, amanhã eu faço. Não, mas amanhã eu me posiciono. Não, mas amanhã... não, mas Deus vai me dar outra chance de fazer. Cara, e às vezes não vai, mano. Às vezes a situação já foi. Então, acho que a falta de posicionamento é uma das coisas que mais afeta o homem hoje. A falta do posicionamento. Porque em tudo, cara. Eu acho que em tudo. Em bater no peito e falar, não, tá dando errado porque eu tô fazendo errado. Eu orei, cara, eu fiz essa oração, falei, Deus, eu entendo que nós já estamos passando por causa de mim. Então, eu vou falar assim, mas o Senhor vai devagar. Tipo, eu vou cumprir, mas vamos devagar porque eu preciso, né, tipo, aprender mais. Cara, para ser bem sincero, com 33 anos, que eu li a Bíblia inteira pela primeira vez, cara. Você entendeu? Tipo assim, então eu falo, Deus, vai devagar aí, porque eu ainda tô aprendendo. Então eu aprendo mais quando eu vou gravar um vídeo ali, cara, que eu vou estudar um pouquinho, a gente vai, né, aprende, pega uma base ali e tal, do que você... E eu tô, tipo, a gente vai se posicionando aos poucos, cara. Mas o importante é não deixar de se manter posicionado. E como que foi esse destravar nas redes sociais pra gravar esses vídeos? Cara, foi difícil, mano. Porque Você não gravava a respeito de nada? Não. Não. Eu nunca quis. Era o low profile. Pra falar bem a verdade, pra mim, fazer um vídeo pra loja já é difícil aparecer. Eu não gosto, cara. Você entende? Tipo assim, é algo... E... Quando eu voltei do Legendários, cara, o senhor falou pra mim, ó, então nós vamos devagar. Mas você faz vídeo, então fala sobre isso. Porque não, vamos falar a verdade, não tem muito conteúdo que confronta, cara. Tipo assim, que fala sobre a masculinidade. Porque assim, a nossa sociedade, ela cria o quê? O macho. Que é aquele homem, não cria homens. Entendem o propósito. Então, quando eu vim do Legendário, eu falei, cara, o senhor falando, vai, grava. Eu gravei o primeiro vídeo. E mandei pro pastor que fez uma ministração. Falei, pastor, quando o senhor tava falando, o senhor mandou eu gravar. E pra mim é muito difícil. Mas eu vou gravar. E ele falou, não, se Deus mandou, Deus vai, tipo assim, fez uma oração comigo ali por áudio mesmo e tal. E eu gravei e eu falei, cara, mas ficou uma porcaria, mano. Sabe, tipo, porque assim, fora eu me cobrar, eu fico pensando, mano, tem a parte do inimigo, cara. Que ele vai falar assim, quem que é você pra falar disso aí? Olha o que você fez. Olha o que você já passou. Todo, cara, né? E eu falei, mano, mas ficou muito ruim, cara. Mas eu vou fazer. E daí essa sempre fala, não, vai. Posso, ficou legal, ficou bom. Então, tipo assim, mano, eu acho que a pregação pode estar meio ruim, mas ela vai falar que tá boa. Tipo, ela fala assim, não, muda aqui, mas posta. Faz o que Deus tá mandando você fazer. E então, tipo assim, cara, pra mim é difícil porque eu esqueço às vezes de gravar. Eu comecei uma série de casamento faz um mês já, e agora que eu tô terminando, tipo, porque a ideia era gravar todo, tipo, um por dia, e eu esqueço, cara. Não tô fazendo ali, daqui a pouco ela me cobra, fala, você já gravou essa semana? Fala, putz, verdade, tem que gravar, cara. Daí eu vou lá e gravo. Porque eu esqueço. Só que assim, quando eu tô ali, a gravação, cara,
os vídeos foi a maneira que Deus achou pra tratar coisas comigo. Você entende? Então, tipo assim, tem vídeos que eu tenho gravado que eu ainda não postei. Porque o Senhor falou assim, ó, esse vídeo é pra você. Quando você arrumar isso, você posta. Você entende? Então, tipo, demorou um pouco, mas eu pensei, cara, às vezes o Senhor me dá, eu acordo com uma palavra. Quando eu começo a escrever, eu falo, mano, mas isso é pra mim. E eu gravo. Aí eu termino de gravar, eu falo, não vou postar. Porque eu não sou, cara, ninguém é perfeito. Mas eu não quero pregar o que eu não vivo. Eu acho que o começo da hombridade já é você, no mínimo, você viver o que se fala, né? Então, tipo, nessa era de internet, cara, de YouTube, de TikTok, Instagram, tipo, a gente não conhece a vida de ninguém, mano. A vida real de ninguém. Então eu falei, Deus, eu vou fazer, tipo, mas não me deixa ser a pessoa que vai falar e ministrar o que não vive. Então, existem conteúdos que eu tenho que eu ainda... Existem conteúdos que eu já gravei e não postei, e tem que eu já escrevi e não gravei, porque Deus tá trabalhando em mim. Entende? Tipo, Deus tá trabalhando em mim. Então, eu falei, cara, eu acho que Deus achou uma maneira de, sabe, de também trabalhar, de também moldar, de também ministrar no meu coração, ministrar a mudança de uma maneira diferente. Então, você vai falar pras pessoas, porque a gente tem autoridade pra falar do que a gente já viveu, mano. Do que a gente já foi moldado, do que a gente já passou. Eu tô dizendo espiritualmente falando. Então, tipo assim, tem coisa, os meus vídeos até hoje, eu fui moldado por eles, eu mudei por eles através daquela palavra. Então, eu acho que Deus me deu essa estratégia pra trabalhar em mim também, sabe? Me dar, fazer com que eu seja moldado através dos vídeos, cara, das mensagens que ele me dá. Geralmente na preparação de uma ministração, quem é ministrado primeiro é a gente, né? A gente mesmo que apanha primeiro. Apanha pra depois bater. A gente que apanha mesmo. E como que você entende a masculinidade bíblica do machismo? Cara, o machismo, ele é algo mais autoritário. Então, vamos dizer assim, você falar pra um homem hoje, você não é homem. Cara, ele fica revoltado, soca se ele tiver a oportunidade. Por quê? Porque o machismo é você ser homem, você agir como homem, tá, mas e o que é isso? É você prover? É você trabalhar? É você pagar as contas? Tudo isso é dever de um homem, e a sociedade em si, ela ensina certo. Só que a Bíblia, os ensinamentos bíblicos, eles falam que o homem é muito mais do que isso. Como eu falei, ele é um sacerdote, cara. Ele é a pessoa que pode estar dando tudo errado, mas ele vai olhar e falar assim, não, mano, vai dar boa, deixa pra mim que eu vou fazer dar certo. Então, por que Deus fala, ame a sua esposa, ame a sua família como Cristo amou a igreja? Cara, porque Deus amou a igreja, amou as nossas vidas até o último minuto, cara. O que ele teve de mais importante foi a igreja. Foi as pessoas, né? Então, a nossa família, a nossa esposa, ela precisa ser essa igreja, né? Tipo, como Cristo amou. Como que Cristo amou? Cara, respeitando, fazendo o que estava ao alcance, curando, ministrando, não dando, mas porque o que é? Hoje é muito eu. Você entender que você ser como Cristo é você se doar mais do que você recebe. Eu costumo dizer assim, que se alguém falou pra você que você casou pra você ser feliz, mentiu. Você casou pra fazer tua esposa feliz. Assim como Cristo fez a igreja, né? Tipo, ele se doou mais do que recebeu, cara. E sempre foi assim na trajetória de Jesus, né? Até foi assim. E até hoje, assim, tipo assim, fala a verdade, cara, o que a gente tem hoje de que você olha e pensa, não, eu merecia isso de Deus? Nada. Então você olha e pensa, cara, hoje eu olho pra minha família e penso, cara, o que eu tenho que eu mereço essa família? Nada. Então, tipo, eu preciso me doar mais do que recebe. Eu preciso ministrar mais do que sou ministrado por eles. Eles precisam olhar e ter uma base. Falar assim, cara, eu tenho, né, tipo, meu pai e minha mãe oram, eu tenho tô crescendo, então
o machismo, ele não é totalmente errado. Porque, assim, existem obrigações e obrigações. Mas na questão espiritual, eu acho que você precisa se doar mais do que você recebe. Você dá mais do que você recebe. É simples. O que é ser homem? Cara, homem é você dar mais do que você recebe. É você cuidar mais do que você é cuidado. É você ministrar mais do que você é ministrado. É você fazer a família se sentir mais seguro do que eles fazer você se sentir seguro. Cara, é você ter um lugar pra você ir no final do dia e falar, cara, eu vou pra minha casa, mano. Vou ver minha esposa, vou ver meus filhos. E não você pensar, não, eu vou chegar em casa, vou sentar no sofá, minha esposa vai cozinhar, vai vir, vai me dar uma lata de coca, de cerveja, sei lá, na minha mão e eu vou ficar vendo o jogo. E ela vai fazer tudo sozinha. Isso é machismo. Isso não é ter um relacionamento, um casamento semelhante ao que Cristo ensina. É você chegar em casa e, cara, precisa lavar a louça? Bora, vamos lavar. Precisa, bora, vamos fazer. Precisa pintar a casa. Isso eu não sei fazer, mas vamos atrás de alguém que sabe fazer. Sabe, tipo, eu era omisso até nisso, cara. Eu pensava, você falava, vamos aonde? Eu falava, você vê aí? Onde é que você quer ir? E até hoje, às vezes, eu faço isso, vê onde é que você quer ir. Mas antes eu fazia porque eu não tinha autoridade pra falar, eu quero ir nesse lugar. Hoje eu já faço, o motivo já é diferente, já fala, mano, você quer ir aonde? Onde que você gosta de ir? Vamos onde você gosta de ir, porque por mim, cara, eu sou gordinho, mano, eu como que me manda pôr na minha frente, cara. Eu não ligo pra onde eu vou comer. Sabe, tipo, eu não ligo pra onde eu vou estar, desde que ela ou as crianças estejam comigo, mano. Você entendeu? Tipo, esses dias ela foi viajar, eu saí com uns amigos meus e falei, cara, tá estranho isso aqui, mano. Daí a esposa do meu amigo tava com ela e falou, mano, como é ruim isso aí sem mulher da gente. Eu falei, cara, é ruim. Por quê? Porque não importa onde você vai estar. Sabe, isso que é você... Eu acho que o resumo básico é isso, cara. Um relacionamento baseado em Cristo é você, independente de onde você estiver, se você estiver com a tua esposa, cara, tá bem. Não, independente de onde eu vou estar, eu quero estar com a minha esposa, com meus filhos, com a minha família. E o machismo já é o contrário, né? O que a gente vê muito por aí é o contrário. Eu quero estar com meus amigos assistindo o jogo. Minha esposa tá lá no canto, deixa em casa. E é o que a gente mais vê hoje em dia. As pessoas trocar a família por uma amizade, por bebida, por, sei lá, cara, por hora extra no trabalho. Tipo assim, a gente sabe, né, que é muito importante, principalmente no financeiro que nós estamos hoje, mas isso não é isso que Deus vai querer no final. Não é sobre isso que ele vai falar no final. Quantas horas extra você fez, quantas roupas de marca você comprou pro teu filho, quantas camisas da Copa você deu. Não, cara. Vai falar, tá, o que esse menino tem pra falar de você? O que a tua esposa tem? Então eu acho que a gente precisa ser menos machista, mano, e mais parecido com Cristo. E como que você enxerga hoje o erro mais comum que o homem comete dentro de casa? O erro mais comum é o machismo, a falta de perdão, a ignorância, cara. Sabe, tipo, achar que a última palavra é minha. E a gente sabe que não é bem assim, né? Sabe que é algo que é mais... Que o maior erro hoje eu acho que são esses, cara. Você ser uma pessoa machista dentro da tua casa, você achar que a última palavra é tua, você não saber pedir perdão. A falta de perdão, ela te traz algo espiritual tão pesado, cara. Tipo, você... E a falta, eu acho que de todos, a falta de perdão é o erro mais comum do homem, cara. E o pecado. O pecado oculto. São os dois piores, eu acho. Porque o pecado, ele pode ficar oculto perante a esposa, os filhos, mas perante Deus, cara, e isso vai corroendo o homem por dentro. O pecado, cara. É o erro e engraçado que é o mais comum, o que mais acontece é homem que, tipo assim, que tá pecando, tipo assim, que tá com algo escondido. E é o que mais afeta os lares hoje, cara. O maior erro do homem é esconder da esposa, eu acho.
Eu acho que é isso. Eu aprendi isso essa semana, cara. Porque foi tipo assim, é algo assim que... O que acontece, mano? Se você entende que você... Como diz minha esposa, se você entender que você esconder algo que você comprou de R$ 30 é a mesma coisa de você esconder uma traição, você para de fazer. Você fica pensando, cara, mas é muito pesado. Mas é pesado falando. Mas se você parar pra refletir, não é. Porque pra Deus não existe pecado pequeno, grande e médio. É pecado igual. Então, se dentro da tua casa você esconde um produto que você comprou de R$ 30, cara, você é capaz de esconder uma conversa no WhatsApp, um link na internet, uma conversa, um interesse oculto. Então, eu acho que o pecado o pecado, tipo, não da omissão, mano, mas você viver nesse pecado é o erro mais comum do homem. Você não ter uma parceria, assim, tipo, de você... Ou você ser homem o suficiente pra falar que está errado. Eu acho que o que mais afeta os lares hoje é o homem viver no pecado, cara. E não ter coragem de sair dele. É o que mais afeta os lares. E trabalhando com homens, assim, escutando homens, ministrando pra homens, você vê que, cara, 100% dos problemas dentro de uma casa é o pecado da mentira, da omissão, da falta de perdão. Cara, tem gente que já morreu, mano, e morreu sem saber que a pessoa odiava ela, mano. E daí, tipo, você fala, vai, ora, mano, ora, perdoa. Precisa perdoar. A pessoa já morreu, mas você não, irmão. Vai ficar com isso no teu coração. Então, tipo, isso destrava a coisa, sabe? Então, eu acho que o mais comum hoje e o que mais afeta o homem é esses dois, mano. A falta de perdão e você viver com o pecado. E você entende que o homem deve proteger o lar somente financeiramente ou não? Não, eu acho que não, cara. Eu acho que você tem que proteger em todos os aspectos, né? Financeiro, assim, é meio polêmico, né? Eu vou falar, mas assim, eu acho que o financeiro hoje, porque assim, olhando pra mim, se não fosse a minha loja, a minha loja, não, a minha empresa, hoje a minha esposa ganharia muito mais do que eu, fora da empresa. Na dentro ela também ganha, porque eu nem sei quanto que eu ganho. Ela que cuida. Mas assim, então eu acho que às vezes, hoje, pela falta de interesse dos homens, eu acho que até o financeiro fica abaixo das outras coisas. Você tem que proteger a tua família acima de tudo. Não tô dizendo sair brigando com todo mundo, sair batendo boca, tá olhando pra minha esposa, não. Eu acho que você tem que proteger, cara. Como que você protege? Amando, respeitando, orando, ministrando. Né, tipo assim, tem a parte de você pagando, você tendo sendo o sacerdote da tua casa, igual eu postei, acho que o último vídeo que eu postei é sobre isso, sobre as finanças, cara. Não existe meu salário e teu salário, é nosso, tá? Quem que cuida da casa? Nós, o casal. As crianças não têm obrigação de pagar uma luz, uma internet, uma água, não, é o casal. Mas fora isso, cara, você tem que proteger, mano, você tem que proteger. Se for preciso você falar mais alto, fala. Mas não sai da razão, sabe? Tipo, não parte pra ignorância, mas protege a tua família, protege tua esposa, cara. Porque se você não proteger, a mesma coisa que você ter uma criação sem cerca, mano. Vai entrar bicho, vai entrar gente pra roubar, vai entrar. Então, assim, você protege. Acima de qualquer coisa, mano. Proteja a tua família. Porque, como eu falei, mano, é a única coisa que você tem. Eu protejo a minha loja. Cara, eu oro pela minha loja, oro pra Deus fazer prosperar, oro pelos meus funcionários. Só que, como eu falei, sem elas, sem as lojas, eu consigo viver. Mas sem minha esposa, não. Então, você precisa cuidar dela. Você tem que cuidar dela, cara. Você tem, indiferente do que tem que ser feito por isso. Você precisa cuidar dela. Foi o bem mais precioso que Deus colocou na tua mão. É a tua esposa e teus filhos. Tua esposa e depois os filhos, porque os filhos vão casar e vão embora, né? Vão ser cuidados. E a tua esposa vai estar ali. Deveria estar ali até. Então, assim,
protege, cara. Não, no financeiro eu acho que ainda tá um pouco atrás hoje em dia, né? Tipo, porque tem muita mulher muito qualificada pra até mais do que a gente. Então, eu acho que, respondendo a tua pergunta, acho que sim. Não interessa, mas você tem que proteger. Independente do que você jogar na frente de um caminhão que for preciso, vai. Deus vai morrer, mas Deus vai estar te honrando. Vai chegar lá em cima, parceiro. Nós percebemos aqui que durante quase todo o episódio, né? É um mar de declarações de amor, né? Só que existe casamento, a gente sabe que casamento não é assim tão fácil. Não, né? não é. E existe, às vezes, Dolivan, aquele momento de ira, né? E como que a gente controla isso, essa raiva que às vezes acontece? Cara, é difícil você se controlar, na verdade, né? Mas eu não sei pelos outros, mano, mas eu fico quieto, né? E é um problema, porque ela quer que eu fale. Não, mas precisa conversar. E eu fico quieto. E eu falo, não quero falar agora. Porque assim, como eu falei, mano, eu sou uma pessoa horrível, cara. Sem Deus, cara. Tipo, a gente quer bater boca, você quer falar, você quer... E todas as vezes que eu falei e não fiquei quieto, eu machuquei. Tipo assim, porque não era... A gente costuma dizer que, cara, briga mesmo assim, foram poucas. Foram mais no começo da empresa ali, ainda que foi brigas por causa de não comprar o que precisava, ou de dar errado alguma coisa na empresa ali. Então, até, cara, eu penso assim, se você não tem briga dentro do teu casamento, aí é que tem alguma coisa errada. Porque se você chegar ao ponto que você não liga pro que tua esposa faz e ela não liga pro que você faz, aí tem um problema. Então a briga, você ter uma opinião diferente da outra, isso é normal. Mas o que você faz pra controlar, cara, eu acho que você tem que sair de perto, orar um pouquinho, se ajoelhar e falar, não, viu, cara, agora não é hora. Sabe, tipo, eu não quero conversar agora eu tô irritado. Tipo assim, e eu acho que vocês vão se conhecendo durante o tempo, né? Então, tipo, hoje às vezes acontece, cara, às vezes eu fico brabo do nada, assim. E ela fala, o que tá acontecendo? Por que você tá bravo? O que aconteceu? Eu falo, cara, eu só não quero falar agora. Pode ser dela? Não, beleza. Aí passa 2 minutos, ela fala, e agora já dá pra falar? Vamos falar, o que aconteceu? Então, tipo, você vai... Cara, por quê? Porque, como eu falei, cara, são duas pessoas que elas não... É temperamento diferente, é o jeito de criação diferente. Então, tipo assim, cara, na família dela, mano, se uma coisa não tá legal, mano, tipo, eles falam, tipo, não gostei e tal. E eu falo, que esse maluco, que esse ignorante, né? Pra aqui, eu falo assim. Só que, tipo assim, porque na minha, eu fui criado retraído, mano. Tipo assim, eu não falava do meu sentimento. Tipo, até hoje é difícil pra mim falar. O que eu tô sentindo, o que tá me irritando. E daí, qual que é o meu, que nem isso eu tô respondendo por mim, né? Qual que é o meu maior problema? Eu guardo, cara. Aí chega uma hora que explode, e quando explode, eu falo coisa que passou, mano. Coisa lá de trás. E daí a coitada fica olhando e fala, tá, mas como assim? Pra que você tá falando isso agora, que você já passou? Então, não é perfeito, mano. Não é perfeito. Não é um mar de rosas todos os dias, 100%. Mas assim, se você aprende a respeitar, se você aprende que a pessoa tem o tempo dela, se você... Que nem a mulher, ela já quando ela acorda, ela já fala, hoje eu não tô legal. Não sei o que aconteceu, não dormi bem, não tô legal. Cara, você fica na tua, né? Você já vai falando, beleza, não tá legal, né? Vou ficar... A gente não, cara. A gente acorda brabo, nem sabe por quê. Ela não sei, e você não fala, não mexe comigo que eu não tô legal. Ela vai olhar e falar assim, não tô nem aí, irmão, vai trabalhar e você tem que viver a tua vida. Por quê? Porque você, tipo, cara, a gente é homem, entendeu? A gente carrega isso, tipo, eu não vou falar, não posso parecer fraco. E eu fui criado assim, mano, tipo, eu não podia falar. Se eu falasse, eu tava errado. Então, até hoje eu sou meio retraído, mano. Não falo muito do que eu tô sentindo. E isso, hoje, dentro do meu relacionamento com a Sam, hoje, eu acho que uma das... Toda vez que a gente se desentende é por causa disso. Porque ela quer conversar e eu falo, eu não quero falar disso agora. Deixa eu refletir um pouquinho, eu não quero falar. E daí, pra mim, não machucar. Porque, cara, tem discussão, mano. Tem, você não vai dar... Se fosse pra ser igual, que graça que tem você casar com uma pessoa que é igual a você e não vai falar nada, que vai ficar quieto, que vai se omitir, que vai preferir ficar em silêncio. Tem que ter um que vai falar e o outro que vai falar,
Então, assim, a briga, cara, lógico, não tô falando de agressão, mas a briga, até um certo ponto, ela é saudável. Ela precisa existir. Porque se não existir, significa que você largou as mãos já. Não, beleza, não, pensa o que você quiser. Então, assim, você precisa... Como que você se controla? Hoje eu fico orando em silêncio, cara. Falando, ô Jesus, passa essa ira, pai. Porque tá difícil hoje, tá entendendo? Tipo, ó, tá difícil, tá complicado. Faz passar, não me deixa falar besteira, não me deixa falar. E eu vou orando internamente, cara. Pedindo pra Deus, dá controle e tal, tal. E mesmo assim, mano, às vezes eu falo uns troços que não é pra falar, né? Largo, mas Cara, são duas pessoas que elas são diferentes. E a minha opinião vai ser diferente da dela. E tem que se acostumar com isso. Nós homens, nós temos muitas dificuldades de expressar, né? É algo, acho que comum entre os homens, Como... de se expressar, de dialogar, o que tá acontecendo, né? Como você Uhum. disse, a gente levanta, não sabe porque tá irado e toca a vida. Toca Daquele aí. jeito e vai embora. E talvez o diálogo ele precisa ter dentro de um relacionamento, talvez não. Ele precisa ter um diálogo dentro do relacionamento, mas existe um vilão dentro do relacionamento, que se chama celular. Como que você enxerga isso? Isso é uma praga, né? O celular é uma maldição do século, na verdade. Cara. Porque assim, você chegou em casa cansado, o que você faz, mano? Vamos falar a verdade? Você vai no banheiro. Se você esquece o celular, você ergue a calça e vai buscar. Porque você não vai mais no banheiro sem celular, cara. Você entende? A gente não lê mais rótulo de shampoo. Não vê, cara. Você não vê. Aí você senta na mesa. Quantas famílias, cara, eles têm o costume de sentar, almoçar junto, mas ninguém olha pra cara um do outro porque tá com o garfo na mão e com o celular na outra. Cara, é inúmeras. E a gente, tipo assim, sofre não, mas tem um problema com o celular que é muita informação muito rápido. E se você não largar o celular no canto, cara, você não olha pra tua esposa. Então, tipo assim, você às vezes se conversa com casais que a pessoa fala, tá, mas quanto tempo faz que você não olha no olho da tua esposa numa refeição, não sai pra jantar? Não, mas eu levo pra jantar. Tá, mas como assim? Mas você... O que ela falou no jantar que vocês foram? Ah, eu não sei, mano. Tava no celular, tava conversando, não sei o quê. Hoje em dia é mais fácil o homem sentar e conversar com um amigo do que com a esposa. Entendeu? Porque é medo de ser julgado. Medo... Então, assim, cara, o celular hoje, se ele não tiver um limite, ele destrói o casamento. E destrói a família no sentido de criança, cara. Filhos. Tem muitas vezes meu filho chega e fala, pai, eu falo, cara, agora eu tô trabalhando só um pouquinho. Cara, isso é o maior erro que a gente como pai faz, cara. É falar assim, viu, espera um pouquinho. A gente precisa entender que não tem nada mais importante que o nosso filho, cara, e o mundo não vai acabar em 1 minuto. Porque às vezes você pode bloquear o celular e falar, tá, fale. Ele vai falar e você, cara, às vezes você não vai nem escutar direito. Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver. Mas se você escutou, você volta a fazer o que você estava fazendo. Pra você que eu digo assim, pra nós, né, a gente não vai nem lembrar. Mas pra ele, olhar e falar, pô, meu pai largou o celular pra me ouvir. Isso é importante pra ele. É a mesma coisa a esposa. Cara, você sentar no sofá com o celular na mão, com a televisão ligada e a esposa do lado, cara, pra que 2 telas? Você tá com a tua mulher do lado, cara. Na minha casa, a gente tem um acordo desde que a gente casou. A gente vai deitar junto e dorme, assim, desligou a televisão, não fica mexendo no celular, não, eu vou dormir, você fica no celular. Não. Você vai bloquear o celular, a gente vai deitar, vai assistir junto e desligou a televisão, vai dormir. Então, tipo assim, é um acordo que a gente tem desde que a gente casou, cara. Desde que a gente namorava, né, amor? A gente não passava tempo assim no celular, sabe? Tipo, eu ia na casa dela, a gente deixava o celular do lado, assistia a televisão ali e tal, eu ia embora, depois a gente continuava conversando pelo celular, mas enquanto nós estava junto, não tinha celular, sabe? Tipo, hoje, infelizmente, assim, a gente com as lojas, cara, precisa estar no celular, mano, é coisa que falta, é funcionário que não vai, é muita coisa pra resolver, mas tem que ter, mano.
sabe? Tipo, tem que ter um momento que você vai dar uma pausa no celular e falar, cara, vou escutar. E a gente cortou o máximo que deu o celular nas refeições, cara. Tipo, a gente almoça junto sempre. Eu, a Sam e o meu menino. A minha enteada trabalha, mas nós três a gente sempre almoça junto. Então a gente dificilmente pega o celular na hora do almoço. E, cara, é a hora que meu filho mais fala, mano. Ele fala, você tem que brigar pra ele comer, porque ele, tipo assim, é a hora que ele tá largando informação. E, como eu falei, às vezes você não vai escutar. Mas imagina o Piá ali falando, cara, com você tendo um momento, ou pelo menos uma refeição no dia precisa ser feita em família. É algo que deveria ser inegociável, pelo menos uma refeição em família. Então, assim, eu fico mais no celular que a minha esposa, por incrível que pareça, mas às vezes eu tô na casa da mãe dela, a gente tá lá, eles estão na mesa e eu tô no celular, cara. E, tipo assim, isso afeta relacionamento, cara, com qualquer pessoa. Ninguém quer conversar com a pessoa e ela tá olhando no celular em vez de tá prestando atenção no que você tá falando. Tipo, é algo que... Agora, se uma pessoa aleatória não se sente bem, você imagina dentro da tua casa. Então, o celular com sabedoria, eu acho que é uma ferramenta que ajuda muito, né? É algo que veio pra... Desde que surgiu, é revolucionário, assim, e só tá melhorando. Mas precisa saber dosar, cara. Porque, assim, tem muitas pessoas que resolvem se separar, ou, tipo assim, não por causa do celular, mas a traição, hoje em dia, ela começa no telefone. Começa no celular. Instagram, TikTok, cara. O TikTok é uma coisa que não tem filtro nenhum, cara. Ele te manda porcaria o dia inteiro. Então, às vezes você... Ah, não, mas eu não traí minha esposa. Cara, mas você tá olhando outra mulher dançando no TikTok. Desculpa, mas isso é traição. Cara, tua mulher tá do teu lado, mano. Larga esse telefone, vai dar um beijo nela, vai passar um tempo com ela, vai passar um tempo com os teus filhos. Então, assim, como você falou, mano, é um dos maiores vilões hoje num relacionamento, tanto com a esposa quanto com os filhos, é o celular. Tem que saber dosar, cara. Se não souber, você destrói a família por causa de um telefone. Dorival, a gente já tá caminhando pro final, né? Essa conversa foi muito boa, muito produtiva. Eu, principalmente, estou sendo muito ministrado aqui, né? A gente sempre tem algo a aprender, né? E graças a Deus por isso. Mas conta pra gente, assim, que como você disse, né? Nas suas gravações, você é muito ministrado. Você talvez passe por alguma crise. Qual foi uma das maiores crises que já passou nesse período aí? Cara, crise... Eu acho que essa semana que passou, eu falei, cara, eu não tenho nada pra falar. Tipo assim, Deus não ministrou nada no meu coração, Deus não ministrou nada. Eu falei, eu vou apagar, cara. Vou apagar os vídeos, não é isso, eu não tô feliz, tipo, sabe? E daí que aconteceu como eu falei, que eu brinquei, falei assim, essa semana até isso aconteceu na minha casa, foi que eu gravei o último vídeo sobre as finanças. Mas até então foi a semana inteira eu pensando, cara, pra quê, mano? Sabe, tipo, sabe aquela semana que o inimigo, acho que bota mais fé no que Deus prometeu pra você do que você mesmo? Que ele, a semana inteira, tentando te destruir mesmo. Você fica, cara, realmente, mano, quem sou eu pra falar, cara? O que eu tenho pra ensinar? Então, eu acho que de crise mesmo, assim, foi essa. E foi quando, na nossa última turma, quando eu ministrei pra homens e peguei a dor deles e levei pra minha casa. Sabe, tipo assim, nós estava numa turma com 5 homens, com o mesmo problema, e eu curei, tipo, eu não, né? Através da minha vida, o Senhor curou esses homens, eu ministrei na vida deles o que o Senhor mandou, e eu levei a guerra dos 5 pra dentro da minha casa. Foi no final do ano, foi o final, tipo assim, novembro e dezembro ali, foi dos 2 meses que, cara, que eu liguei pro meu psicólogo e falei, mano, eu vou acabar com a minha família, cara. Eu preciso da tua ajuda. Ele falou, não, então beleza, então o que tá acontecendo? Eu contei o que tava acontecendo, ele falou, cara, isso daí é ataque espiritual, mano. Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos marcar de conversar. Como o teu sogro é teu pastor, eu imagino que pra você seja difícil. Ele falou, mas vamos marcar de conversar sem ser profissional, como
como ovelha e pastor? Eu falei, tá bom, beleza. E a gente começou a conversar e ele falou, cara, isso é guerra espiritual, mano. Você tá sofrendo. O que aconteceu? Eu contei o contexto e ele falou, então vamos fazer o seguinte, então, vamos orar junto. E eu passei dezembro inteiro, cara, num propósito, orando com o pastor da minha igreja. Eu chamei ele pra orar, falei, pastor, tá acontecendo assim, 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 e eu preciso da tua ajuda. Chamei minha esposa, falei, ó, tá acontecendo isso por causa que eu fiz isso, isso, isso. Cara, eu acho que espiritualmente falando, foi desse ano, assim, de ministério, assim, tipo, que eu entendi o que Deus queria pra mim, foi essa última turma que eu formei, cara. Que eu levei pra minha casa e foi uma das crises que eu sofri, mano. Eu falo que eu não tava em guerra, eu tava apanhando. Porque a guerra você bate também, né? Você revida. Eu não tinha força nem pra revidar, cara. Eu deixei o inimigo me bater, assim. E eu falei, cara... E eu acho que eu nem gravava, né, amor? Eu comecei a gravar depois. Foi depois que eu comecei a gravar. Não comecei a gravar os vídeos, assim, tipo... Mas eu gravava de vez em quando, mas mais recente foi, tipo assim... Com mais constância foi esse ano. Então, no final do ano foi onde eu... Cara, foi acho que a maior crise que eu tive, assim... que veio que afetou minha casa e minha vida espiritual foi essa, cara. Que eu levei pra dentro da minha casa dores que não eram minhas, sabe? E o inimigo usou isso e eu, tipo, e atacou a minha família. O meu espiritual é minha família. Então eu falei, cara, eu vou perder minha família, mano. Vou perder meu filho, vou perder tudo que eu construí e eu preciso de ajuda. Aí eu fui atrás de ajuda profissional. Daí eu falei, cara, só que daí, mesmo indo atrás da ajuda profissional, eu entendi que era espiritual, cara. É massa, né? Porque às vezes a gente fala, não podemos espiritualizar tudo. Mas, cara, tudo é espiritual, mano. Entende? Então eu fui atrás de ajuda profissional e era espiritual. Eu falei, cara, eu preciso de ajuda e hoje em dia, graças a Deus, logo que virou o ano, graças a Deus, o Senhor me deu sabedoria, deu graça e tudo voltou ao normal, assim, se encaixou de novo, eu consegui perdoar, consegui pedir perdão e eu falei, cara, esse ano eu não vou pegar turma nenhuma, cara, que eu vou cuidar da minha vida, sabe, tipo, cara, eu amo trabalhar, assim, tipo, com o que eu faço na igreja, sabe, eu sou líder do Homem ao Máximo. Você já ouviu falar do livro? É muito bom, cara. Então, quando eu cheguei em Ponta Grossa, eu tive acesso ao curso, fiz o curso e depois fui convidado para ser líder. E só em 2 anos a gente formou aí umas 4 ou 5 turmas. Cada turma com uns 20 homens. Então, tipo, foi uma coisa que Deus... E eu amo fazer isso, cara. Eu amo, sabe, tipo... Eu gosto de ouvir, eu gosto de ministrar. Eu gosto que Deus me use. Só que esse ano eu falei, cara, eu sofri tanto. Eu vou cuidar da minha vida espiritual. Porque eu entendi assim... uma coisa que meu sogro fala, sempre ele fala assim, você só levanta pra falar quem senta pra ouvir. E desde que eu fiz o curso a primeira vez, eu só queria ministrar, sabe? Não, eu tenho que ministrar, eu tenho que pegar a turma, eu preciso curar pessoas e tal, tal. E cara, eu nunca mais fui ministrado, sabe? Tipo, de orar, de ser ministrado assim, cara, eu tô com esse problema, eu preciso de ajuda. Eu só sabia ajudar os outros. Então, né, no final do ano aí, o senhor me colocou pra ouvir um pouquinho. Falou, não, agora você precisa, cara. Você precisa. Então, foi a maior crise que eu tive, foi essa no final do ano, nessa turma que passou e que, graças a Deus, o senhor me deu graça, cara. E colocou pessoas na minha vida que oraram por mim e estão orando até hoje. O pastor falou, ó, sempre que eu ajoelho pra orar, eu oro por você ainda. Mesmo que já passou, eu ainda oro por você. Então, assim, quanto maior o que Deus quer fazer na tua vida, cara, mais ataques, assim, tipo, não em áreas específicas. Então, tipo assim, se o senhor vai trabalhar com você com libertação, cara, vai ser o lugar onde você vai ser atacado. Então, tipo assim, hoje eu oro blindando a minha casa, blindando a minha família toda noite, cara, porque eu sei que se eu for falar pra famílias, se eu for falar pra homens, cara, mano, é onde o inimigo vai me atacar de tudo quanto é lado. Então, tipo assim, se eu não tiver preparado,
Como que eu vou gravar? Cara, 2 minutos. Só que se uma pessoa vê um vídeo meu de 2 minutos e ela pensar, mano, eu preciso ser alguém melhor pra minha esposa. E ele compra uma flor pra esposa dele durante o dia, depois de 10 anos, cara, o inimigo não vai estar feliz com essa atitude dessa pessoa. E ele vai vir em quem? Quem que ministrou, entre aspas, a vida dessa pessoa? Então, assim, precisa estar fortalecido espiritualmente pra você carregar certas coisas, sabe? Não tenho um sonho de ser um pastor, não tenho vocação, eu acho. Eu gosto de fazer o que eu faço, gosto de cuidar de pessoas, e eu sei que é algo que é difícil, cara. Porque a família é o lugar onde mais é atacado. Os homens, principalmente, né? É o lugar onde eles mais são atacados. Então, eu passei por essa crise pra entender isso, cara. Sabe como? Tipo assim, eu passei por isso pra entender que pra mim falar eu precisava estar mais fortalecido espiritualmente. Então, assim, eu gosto de estudar, tipo, gosto de estudar, mano, gosto de ler livro, gosto de ler coisas que tem a ver com família, com casamento, dentro da própria Bíblia ali, gosto. E eu fui me fortalecendo aos poucos, sabe? Então, tipo assim, pra mim ter essa constância pra postar, eu tive que passar pelo que eu passei, eu entendi. Entendi isso agora, cara. Tipo, falando com você, eu entendi que pra mim fazer o que eu tô fazendo, eu precisava passar por aquilo. Pra mim entender que eu não sou nada sem Deus. Sabe? Tipo, eu posso gravar quantos vídeos for, mas se não for da vontade dele, não adianta de nada, cara. Não vai chegar a lugar nenhum. Ninguém vai precisar ver, cara, se não for por ele. Dolivan, percebo que a nossa missão é comunicar o reino, né? Até que todos ouçam. Até que todos ouçam. E para encerrar, você pode dizer aqui para nossa câmera, imagine agora que tem um homem num carro, né, parado numa rua qualquer, talvez sem vontade de voltar para casa, né? Como a gente conversou conversou nesse episódio hoje. Tá com crise no casamento, ele tá distante de Deus, talvez pensando em desistir, e desistir de tudo. O que você falaria pra ele nesse momento, né? Cara, eu acho que primeiro de tudo é buscar Deus, colocar Deus no centro. E como eu falei algumas vezes durante o episódio, eu acho que você precisa entender que quando você chegar na eternidade, o Senhor vai perguntar o que você fez com o bem mais precioso que eu dei pra você. Que é os filhos e a esposa. A esposa, os filhos, a família. Então, assim, vontade de desistir, a gente tem todo dia sobre vários motivos, cara. A gente quer desistir. Quer desistir de trabalhar, quer desistir de tudo. Mas eu acho que a gente precisa primeiro entender que tudo que nós homens temos hoje nas mãos foi Deus que deu. Nós não somos merecedores de nada. De nada. E mesmo assim ele suportou horas de dor pelo pecado de uma pessoa que ele nem conhecia ainda. Que nem tinha nascido ainda. Então quando Deus carregou a cruz, quando Jesus carregou a cruz, quando Jesus entendeu que ele veio para a terra para nos salvar, nós precisamos entender que o nosso maior ministério não é um púlpito, não é um microfone. O nosso maior ministério é a nossa casa. Nosso maior ministério é o que Deus colocou na nossa vida primeiro. Ah, mas se eu for solteiro, eu não vou... Vai ter ministério. Você vai pregar, o teu ministério vai ser esse. Até você ter uma família. A partir do momento que o Senhor colocou na tua vida uma esposa, o teu maior ministério é ela. Você não pode estar destruído em casa e subir num púlpito falar de Deus. Não é que não pode. Não é o certo. Então, o que é meu conselho? Cara, não desista. Procura alguém que vai jejuar com você, que vai orar com você, e essa pessoa tá do teu lado. Tua esposa. Se você não puder contar com a tua esposa pra ela
entender a crise que você tá passando e falar assim, não, eu vou jejuar com você, não é por você, é com você. Porque assim, a gente tem costume de falar assim, irmão, por favor, ore por mim, que eu tô passando um problema. Tá, mas você já orou? Então assim, primeiro de tudo não desista, cara. O que Deus tem pra tua vida vai muito além de um cargo, vai muito além de um título. O que Deus tem pra nossa vida é o reino, cara. É a vida eterna. E eu acho que sem uma família, sem uma base, as coisas ficam cada vez mais difíceis. Então, procura alguém pra orar com você. Procura alguém que você olhe com uma autoridade espiritual e fala, cara, esse cara é massa, mano. Tipo, esse cara, ele entende, ele é um cara de Deus, ele é um cara que, pra ele te ajudar, e também conta com a tua esposa. Porque assim, cara, às vezes o casamento chega numa fase que ninguém tá legal pra orar pelo outro. E aí que entra uma ajuda. E aí que entra uma ministração de fora. Então, assim, você precisa ter mentores, digamos assim, né? Pessoas que você vai confiar, que vai falar, cara, eu vou contar meu problema pro Thiago e ele vai me ajudar a orar, cara. Ele não vai esparramar. Meu sogro, ele sempre brinca, ele fala assim, você tem que saber pra quem você vai contar as coisas, né? Porque ele conta uma piadinha, fala, tinha 3 pessoas. E eles começaram a falar o pecado. Um primeiro falou o pecado, o segundo falou o pecado, e quando chegou na vida do terceiro, o terceiro falou assim, olha, meu pecado é que eu sou fofoqueiro, então eu vou contar pra todo mundo. Então, primeiro de tudo, veja com quem você confia. E depois, não desista. Porque você não tem plano B. Se você casou, se você tem uma família, você não tem o plano B. Você tem que fazer dar certo o plano A. E é isso que Deus quer, é isso que a tua esposa espera de você. Porque nenhuma mulher casa esperando que o marido vai dar pra trás, mano. Ela casa esperando, pô, esse cara vai fazer o que for preciso pra dar certo. Então não desista. Volta pra casa. Leva uma flor pra esposa. Fala pra ela, olha, eu preciso de ajuda e eu quero me tornar alguém melhor. Cara, eu acho que não existe uma mulher que vai olhar e falar assim, eu não vou te ajudar. Porque o primeiro de tudo é você entender que você foi falha, que você errou. E hoje em dia no nosso meio tá cada vez mais difícil um homem assumir o erro. Então, quando você faz isso, eu acho que já mostra que tem um coração batendo ainda, né? Então é importante não desistir, você orar, você buscar, você entregar para Deus e trazer Deus pro centro. Quando você colocar Deus no centro, cara, aí as coisas vão começar a melhorar até chegar ao ponto que você quer, né? Tipo, ao ponto que a gente espera que seja. Então é Deus, mano. É Deus, 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 Deus. Sempre. No meio, no centro. E em tudo dá graça. Em tudo seja fiel. Ore, busque. Sabe, minha esposa já desistiu. Cara, quantos casamentos a esposa já desistiu e a pessoa foi lá e orou e buscou e o Senhor restaurou o amor. Porque, não, mas eu conquistei. Irmão, você não conquistou ninguém. Se ela voltou decidida e mesmo assim voltou, foi porque Deus tem um propósito. E Deus não acredita em plano B, cara. É isso aí. Você vai ter que fazer dar certo. Indiferente do que... Então esse pensamento de vou desistir, já esquece. Pode parar. Você precisa fazer dar certo. A missão é essa, fazer dar certo. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus pela sua vida. Muito obrigado mais uma vez por dizer sim ao nosso podcast, por dizer sim a essa mesa, porque essa mesa ela é muito importante para nós. Nós temos certeza que esse episódio ele vai alcançar vidas, vai alcançar famílias e que eles vão poder transformar, mudar. Amém. E levar uma flor para sua esposa, né? Amém. Obrigado, Dolivan. Eu que agradeço, foi um prazer, cara. Foi um prazer mesmo. Se eu falei alguma coisa aí, perdão. E se esse episódio falou com você, compartilhe com mais pessoas que devam ouvir essa palavra. E lembre-se, faça dar certo o plano A. Em nome de Jesus, vai dar certo. Deus abençoe a todos e até o próximo episódio. Fui!